Semana em África. Bem-vindos a mais uma Semana em África. Cerca de 50 chefes de Estado e de Governo africanos deslocaram-se esta semana a Pequim, a capital chinesa, para participar no Fórum China-África. A China tem sido o maior parceiro comercial de África nos últimos 15 anos, mas o déficit comercial de África com a China aumentou no ano passado para 64 mil milhões de dólares, algo que alguns analistas alertam que pode ser usado para tornar os países africanos cativos dos desejos e exigências de Pequim. Entre alguns dos anúncios, ficou-se a saber que a China vai doar 25,6 milhões de euros a Cabo Verde, o que foi adiantado pelo primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva no Facebook. Por sua vez, Angola e China assinaram 3 memorandos de entendimento na área dos transportes, um deles para elaboração de estudos para acelerar o projeto de construção do metro de superfície de Luanda, segundo um comunicado do Ministério dos Transportes de Angola. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse que a China vai apoiar no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, nomeadamente com assistência militar. Em Moçambique, nos encontros dirigidos ou então bilaterais, ficamos a saber quais são os apoios que eles vão nos dar, por exemplo, na área da proteção do mar, o espaço onde tem acesso o terrorismo, mesmo o tráfico de droga, diferentes coisas. Então, temos tido isso, mas eles foram mais profundos, quando sei que vão treinar mais militares, vão receber visitas de oficiais desses países. Então, sempre a experiência. Nessas coisas, não é mau ir para qualquer país, não é só para aqui. Nós podemos ir para outros países de ideologias diferentes. Isso é só para saber que se é um combate coletivo, isso nós podemos fazer, mas temos estado a trabalhar com a China e estamos satisfeitos. E em Moçambique, uma criança morreu num ataque terrorista no distrito de Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado, no extremo norte do país. Reportagem de Orfeu Lisboa. A nova invasão terrorista a Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado, ocorreu na noite de sábado. Os homens armados emboscaram uma patrulha da força ruandesa e, na troca de tiros, resultou numa morte confirmada. Da ação de troca de tiros, os terroristas puseram-se em fuga e, como consequência, uma menina foi atingida mortalmente e foi achada uma granada dos terroristas e que a polícia continua a controlar a situação. Sérgio Cipriano, administrador de Mocímboa da Praia, diz que a situação está relativamente calma e a população pede maior vigilância. Não temos ainda uma situação agravada, mas sempre alertamos para uma vigilância cerrada, porque esse fato é pela primeira vez que acontece dentro do raio autárquico, que não é muito normal. Portanto, as forças estão empenhadas por conta desta situação. As autoridades governamentais ao nível do distrito de Mocímboa da Praia pedem que as populações denunciem a movimentação de pessoas estranhas nas suas comunidades. De Maputo Praia, Rafi, Orfeu, Lisboa. O governo de Moçambique aprovou um projeto para plantar 200 milhões de árvores de mangal no país nos próximos 60 anos, devendo a plantação começar em novembro. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo promotor do projeto, que explicou que se vão começar a plantar o primeiro dos 200 milhões de mangais em Climane, na Zambésia, em novembro, em linha com o início da época das chuvas em Moçambique. Esta será a maior concessão de mangais em África, de acordo com a empresa com sede no Dubai. Há uma semana, em Angola, vários manifestantes foram detidos pela polícia no início de uma concentração em Luanda, que visava protestar contra a lei de vandalismo de bens públicos. O secretário-geral da Juventude do Bloco Democrático, Adilson Manuel, estava entre os manifestantes, foi detido pelas autoridades durante grande parte do dia de sábado. Em entrevista à RFI, Adilson Manuel prometeu levar o caso à justiça. Ficámos lá retidos, no caso detidos nas esquadras policiais, penso que cerca de 9 horas, e só fomos libertos por conta das várias contestações sociais que iam se fazendo a nível de redes sociais e também as várias intervenções dos advogados que iam rondando de esquadra a esquadra a fim de poder saber onde é que nós realmente estávamos. Ficámos simplesmente refém daquilo que era um proceder da polícia, que era mesmo de forma violenta, verbalmente, e alguns até acabaram por ser mesmo agredidos fisicamente. De todo modo, agora estamos a envidar
esforços de poder colher dados. Vamos agora proceder então ao levantamento de uma queixa-crime perante o órgão da polícia e também do governo provincial. Portanto, vamos levá-los à justiça e estamos agora a envidar esforços com os advogados a fim de podermos proceder de tal forma. Bissau 94 FM. Na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça considerou que o Congresso Extraordinário da ala dissidente do MADEM G15, que elegeu Satou Camara líder do partido, respeita os estatutos do partido. Reportagem de Moussa Baldé. Na prática, o Supremo Tribunal de Justiça reconheceu o Congresso Extraordinário para dizer que, doravante, Satou Camara é a coordenadora do MADEM G15. Satou Camara é general na reserva, 76 anos, é uma veterana de luta pela independência da Guiné-Bissau e até aqui era a vice-coordenadora do MADEM. O Supremo Tribunal considerou que o Congresso Extraordinário do passado dia 17 de agosto foi feito de forma legal e que não fere os estatutos do MADEM G15. Em reação, Brahima Camara, coordenador do MADEM, diz que é uma facada à justiça perpetrada pelo presidente do Supremo Tribunal, o juiz Lima André. Brahima Camara defende que Lima André matou também a democracia ao reconhecer um Congresso que não respeitou os estatutos do MADEM. Brahima Camara diz que continua a ser o líder legítimo do MADEM e que tudo não passa de orquestração do presidente guineense. Umar Sissoko Embalo, segundo Brahima Camara, estaria a engendrar planos para o afastar da liderança do MADEM desde o momento em que Camara disse claramente que não o apoiava para um segundo mandato presidencial. Brahima Camara promete recorrer na justiça até que a verdade seja reposta sobre quem é o verdadeiro líder do MADEM G15. Moussa Baldé, Bissau, RFI. Praia 99.3 FM. Na cidade da Praia, no âmbito da estratégia Global Gateway da União Europeia para Cabo Verde, foram assinados na quarta-feira 2 novos financiamentos, num total de 300 milhões de euros para apoiar setores como o digital, os portos e as energias renováveis. Reportagem de Odeir Santos. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, explicou porque os 2 novos financiamentos assinados com a União Europeia e o Banco Europeu de Investimento são especiais para Cabo Verde. Este é um acordo que sela um compromisso da União Europeia com a visão de Cabo Verde em relação ao seu futuro. Para investirmos na ação climática, para investirmos na edificação de uma nação digital, para investirmos nas conectividades e mobilidades, para investirmos na diversificação da economia cabo-verdiana do setor privado e para investirmos no capital humano, assim como no combate à pobreza extrema, redução da pobreza absoluta e em garantir o acesso aos bens essenciais aos nossos concidadãos. Dos 301 milhões de euros colocados à disposição de Cabo Verde, 159 milhões de euros são provenientes do Banco Europeu de Investimento, da União Europeia e de Luxemburgo para impulsionar iniciativas energéticas. 105 milhões de euros vão para a expansão e modernização dos portos estratégicos de Cabo Verde e 37 milhões de euros são para fortalecer a infraestrutura digital, ajudando Cabo Verde a tornar-se um polo digital na região da África Ocidental. O ministro do Mar, Jorge Santos, perspectiva nova dinâmica para o setor da economia azul. Este pacote vem acrescer valor nessa construção global, porque investir no oceano, na economia marítima, nessa transição para a economia azul, é um investimento global. Cabo Verde tem dado passos importantes nessa transição. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Há em Cabo Verde um estudo sobre o diagnóstico social da Ilha Brava mostra que a taxa de abandono escolar aumentou para 30% no último ano letivo e as reprovações também ultrapassam os 30%. Após publicar o diagnóstico social da ilha, o presidente da Câmara Municipal local, Francisco Tavares, veio dizer que a autarquia vai trabalhar com todas as instituições para agir para a prevenção. O estudo quase que nos diz que essas reprovações e esse abandono têm a ver com algum problema social ou de disfuncionalidade familiar que faz com que essas crianças tragam de casa para a escola problemas que ficam recalcados e depois os impede de ter sucesso escolar. A Câmara Municipal vai apropriar do documento para ser então um guia nas suas ações futuras, visando exatamente resolver as vulnerabilidades e os desafios que o próprio documento apresenta. Aproxima-se o centenário do nascimento do líder da independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, Amílcar Cabral. Nasceu a 12 de setembro de 1924. O presidente da Fundação Amílcar Cabral, Pedro Pires,
discordou com a decisão do presidente guineense Umaru Sissoko Embalo de associar as comemorações do centenário às celebrações dos 60 anos das Forças Armadas guineenses em novembro. Pedro Pires também lamentou a alegada proibição por parte do governo guineense da fixação de cartazes sobre o centenário. Eu tenho estado à procura de compreender. Nas sociedades onde tenha uma certa força o pensamento mágico, eu acho que as pessoas os traidores têm medo. Não conseguem encarar a fotografia das pessoas que traíram, não conseguem encarar o nome das pessoas a que traíram. A Amílcar Cabral nasceu a 12 de setembro de 1924. Não se pode transferir isso para nenhum novembro de 2024. Não tem sentido. Não tem sentido. Só uma pessoa que pensa que pode mudar os calendários é que pode agir assim. Mas não podemos mudar os calendários. Nem a história. As coisas aconteceram numa data, é nessa data, é essa data que devemos respeitar. Para ser franco, discordo completamente. E não discordo por qualquer razão. Eu estive lá na Guiné. E mais do que isso, fui o negociador ou o chefe dos negociadores que negociaram o reconhecimento da República da Guiné. Portanto, a matéria de datas e de factos, estou bastante informado, ou bastante bem informado. E um primeiro lote de quase 100 mil vacinas contra a Mpox doadas pela União Europeia e fabricadas por um laboratório dinamarquês chegaram esta quinta-feira à República Democrática do Congo. Outro lote de 100 mil doses deveria chegar este sábado. No total, mais de 560 mil doses serão doadas pela União Europeia e destinadas à RDC e a outros países do continente afetados pelo vírus. Ainda na República Democrática do Congo, pelo menos 129 pessoas morreram durante uma tentativa de fuga na noite de domingo na maior prisão do país, em Kinshasa. Os números foram avançados na terça-feira pelas autoridades, que falam num caso com contornos pouco claros. Reportagem de Liliana Henriques. Numa declaração vídeo, o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, Jacquemain Chabani, anunciou um balanço ainda provisório de 129 mortes nesta tentativa de invasão ocorrida, segundo testemunhas locais, por volta das 2 horas da madrugada desta segunda-feira. O balanço provisório no plano humano eleva-se a 129 mortos, dos quais 24 por balas após disparos de aviso, os restantes por empurrões, asfixia e algumas mulheres foram violadas. A comissão de inquérito também identificou 59 feridos, atualmente atendidos pelo governo para tratamento adequado. No plano material, lamenta-se o incêndio dos edifícios administrativos, da enfermaria e dos depósitos de alimentos. Ao apresentar os seus pêsames às famílias enlutadas, o ministro também deu conta de um regresso à normalidade. O governo, que diz estar a investigar o sucedido, não deu mais detalhes sobre o número de detidos que tentaram fugir naquela noite, nem se alguns conseguiram efetivamente escapar. A prisão de Makala, a maior do país, tem capacidade para 1.500 pessoas, mas ela está nitidamente superlotada e acolhe 14 a 15 mil reclusos, segundo estatísticas oficiais. Para além de denunciar regularmente as condições de detenção naquele estabelecimento, organizações de defesa dos direitos humanos indicam igualmente que a maioria dos presos ainda aguarda julgamento. Assim termina mais uma semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.